Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se for a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e fazer um comentário, deixar um like, ajuda bastante o canal, compartilhar com mais pessoas que você sabe que possam estar necessitando dessa palavra. Sabe quem que necessita dessa palavra? Todas as pessoas desse mundo, todas as pessoas dessa terra precisam desse alimento. Então, se você puder, abençoa a vida das pessoas, compartilhe esses estudos, compartilhe esse canal com mais pessoas, para que todos nós possamos chegar ao conhecimento desta poderosa palavra que nos alimenta, que nos dá vida, que nos dá paz, que nos dá esperança. Essa palavra nos ajuda no nosso caminhar, na nossa intimidade diária com o Senhor. É muito necessário que o Senhor abençoe a sua vida. E hoje nós estamos aqui no capítulo 33 do livro de Êxodo. Um capítulo maravilhoso, aonde Deus vai enviar um anjo. Adivinha quem é esse anjo? Senhor Jesus já presente na nossa história. O anjo de Deus que ia adiante do povo de Israel, abrindo caminhos, porque o Senhor já não ia mais andar com eles. O Senhor disse, para que eu não me perca, para que eu não me ire tanto e não consuma vocês. Então eu vou mandar um anjo, porque o meu anjo vai ter misericórdia. Como o Senhor Jesus demonstrou por nós essa misericórdia dele, que dura até hoje. Diz assim, ele é um capítulo tão bonito que, na verdade, dá vontade de ler ele inteiro para vocês. Mas eu sei que vocês já fizeram isso, porque a minha recomendação é sempre leia o capítulo antes. Eu gostaria de ler tudo, mas eu vou resumir. Na verdade, é um capítulo que dispensa apresentações, dispensa a interpretação, porque ele é claro e cristalino, como a água, transparente. Ele é perfeito. Então, ele diz assim, ó, Moisés, ele vai conseguir nesse capítulo mudar novamente a opinião de Deus. Você lembra que ele já intercedeu pelo povo no capítulo anterior e conseguiu fazer com que o Senhor não destruísse aquele povo que tinha se voltado para adorar um bezerro de ouro que eles tinham feito porque o Moisés estava demorando para descer do monte. Aí Deus ficou tão irado, falou, não, eu vou destruir esse povo. Moisés fez Deus, através da sua intercessão, ele conseguiu minimizar o problema junto ao Senhor, pediu misericórdia, clamou por aquele povo e até falou, não, então se for para o Senhor condená-los, me condena junto. Olha como ele foi um intercessor, ele preferia morrer do que deixar o povo dele morrer e o Senhor destruísse todos eles, como Jesus fez. Ele foi até a morte de cruz, para nos salvar. Amém? Então, Moisés consegue mudar de novo a opinião de Deus com seus argumentos a favor daquele povo, e Deus diz então que vai mandar um anjo, o anjo de Deus, para guiá-los até aquela terra, a terra que mana leite e mel. Isso está lá no versículo 3. Ele ia mandar o anjo, porque se ele fosse ele mesmo, ele os destruiria. E ele repete isso, no versículo 6. Moisés, então, monta o tabernáculo fora da congregação, porque era dentro que ele montava, dessa vez ele montou fora da congregação, um pouco distante do acampamento, para ele ficar longe daquele povo. E chama de tabernáculo da congregação. Versículo 7 fala isso, que ele monta fora, chama de tabernáculo da congregação. E Moisés, quando saía para ir ao tabernáculo, o povo se levantava, ficava diante da porta da sua tenda e olhava Moisés pelas costas até ele entrar no tabernáculo. Versículo 8, ficava só olhando pelas costas até que ele entrasse no tabernáculo e lá conversasse com o Senhor. Quando ele entrava, a coluna descia, aquela nuvem descia, ficava à porta do tabernáculo e ali o Senhor falava diretamente com Moisés. Versículo 9.
Deus então falava a Moisés face a face. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. Como um homem fala com seu amigo, porque eles já eram amigos. Como Jesus também disse, eu já não chamo mais vocês de servos, eu os chamo de amigos. Mas você continua chamando ele de Senhor. Ele pode chamar você de amigo, mas você jamais. Você vai chamá-lo pelo que ele é, Senhor de todas as coisas. Aí ele voltava novamente no acampamento, mas ele tinha um servo, Josué, esse que vai depois substituí-lo. Josué não se apartava do meio do tabernáculo. Isso está lá no versículo 11. Presta atenção na história do Josué, porque ele tem um caminhar com esse homem de Deus, com Moisés. Por isso ele será o substituto dele. Moisés então roga a Deus, que se ele encontrava mesmo realmente graça aos olhos dele, que ele mesmo mostrasse o caminho. Porque Deus falou, não, eu não vou mostrar o caminho, porque se eu for junto com vocês, eu vou matar todos. Eu vou ficar muito bravo, porque esse povo é muito obstinado, cabeça dura, cabeça dura. Está lá no versículo 13. Deus disse, minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aleluia! Que a presença do Senhor vá com você, que a presença do Senhor te dê descanso. Peça ao Senhor para que você não caminhe sozinho nessa terra, para que você não caminhe com seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções, com a sua própria cabeça. Peça ao Senhor que Ele esteja no seu caminho. E o caminho, nós já conhecemos o caminho, porque Deus já mandou o caminho para nós, e o caminho se chama Jesus. Está lá no versículo 14. Moisés disse, se a sua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Versículo 15, Moisés era insistente. Moisés, ele falava com o Senhor com ousadia de quem conhecia a misericórdia e o amor daquele com quem ele estava falando. Só saberemos e que achamos graça aos teus olhos, diz ele no versículo 16, se andares conosco. Eu só vou ter certeza que o Senhor está no meio de nós, como o Senhor tem dito, se o Senhor andar no meio de nós, se o Senhor andar conosco. E nós seremos então um povo separado, e o Senhor disse que faria isso por eles. Aleluia. O Senhor disse, tá bom, eu vou caminhar com vocês. Versículo 17 está escrito isso. E então, numa atitude mais ousada ainda, extremamente ousada e confiante, ele pede a Deus para ver a sua glória. Olha que ousadia. Senhor, eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a sua glória. Versículo 18. Deus diz que faria a bondade dele, passar por ele, porque nenhum homem viveria se visse a sua glória. Nós não conseguimos olhar para a glória do Senhor nessa carne e permanecermos vivos. Versículo 20. Ele diz, vai até a fenda da rocha e você será coberto pela minha mão. Eu vou cobrir com a minha mão, você fica lá na fenda, escondidinho, eu vou cobrir com a minha mão. Quando eu passar, eu tirarei a mão. Quando você estiver de costas na minha face, você não verá. Vai ver só a glória de Deus passar por trás. Ele na fenda, com a mão de Deus lá cobrindo e Deus passando, e ele passaria a bondade dele, a bondade. Versículo 33. Quando eu penso que a Bíblia narra lá no Novo Testamento, porque hoje nós podemos fazer essa comparação. Antes eles não tinham esse parâmetro de comparação que hoje nós que já conhecemos o Novo e o Velho Testamento, nós podemos fazer. Hoje nós sabemos o que aconteceu naquele momento, porque nós sabemos que Jesus é a expressa imagem do Deus vivo, como ele mesmo disse. Nós compreendemos, e eu espero que você compreenda também, que o nosso maior presente, que nem mesmo Moisés pôde ver, pôde receber, é o de poder contemplar a face do Senhor na face de Jesus. Quando aquele apóstolo disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e ele disse, você anda tanto tempo comigo e ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. É a expressa face de Deus na face de Jesus.
e eles tinham aquele privilégio que nem Moisés teve de poder contemplar o Senhor face a face. Hoje, quando nós pedimos como Moisés, Senhor, mostra-nos o teu caminho para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos e considera esta nação, o teu povo, versículo 13, Deus nos responde, a minha presença já está no meio de vós e eu te dou descanso. O caminho e o descanso hoje para nós já foi manifesto, já foi mostrado por Deus por meio de Jesus Cristo. Está lá no versículo 14. Então hoje você sabe que basta olhar para a cruz, você vai entender qual é o caminho, qual é a verdade e onde está escondida a vida eterna que o Senhor nos prometeu. Aleluia! Tudo está revelado, tudo está pronto na palavra de Jesus, o novo e vivo caminho. Não é maravilhoso esse capítulo? Eu acho esse capítulo sensacional, porque aqui o Senhor foi se revelando, como Ele vai se revelar até o final da Bíblia, quando Ele vai nos mostrar Jesus. E tudo isso daqui já aponta para o caminho, para a verdade, para a vida que está escondida em Cristo. Que você renda seu coração, que você receba o Senhor Jesus na sua vida, que você o confesse com a sua boca, que você creia no seu coração, que verdadeiramente Ele é a expressa imagem do Deus vivo. E hoje Ele pode andar com você, hoje Ele pode falar com você, hoje Ele pode revelar coisas escondidas que Ele só revela àqueles que o amam, que o buscam verdadeiramente em espírito e em verdade. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja. Amanhã nós vamos voltar com o capítulo 34, onde novamente o Senhor vai dar pela segunda vez as tábuas da lei, porque a primeira o Moisés, ficou tão bravo, tão irado, que jogou fora. Ele as quebrou, porque ele não suportou aquele povo adorando uma imagem. Que o Senhor abençoe. Amanhã nós voltamos com as segundas tábuas da lei, uma aliança e as 3 festas que o Senhor vai declarar. E amanhã o rosto de Moisés vai resplandecer a glória de Deus. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós voltaremos, se o Senhor nos permitir. Amém? Milagre visitou a minha